Muito bem, então, retomando o nosso estudo de hoje, vamos aqui para o nosso livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós vamos aqui para a nossa segunda parte, que é o desdobramento, dar continuidade aqui nos próximos temas. Depois você me passa exatamente qual é a dúvida, tá, Sandro, sobre espiritualidade, que espiritualidade é um tema tão abrangente, né, que a gente precisa saber especificamente qual é a dúvida para a gente poder direcionar a resposta, para ficar bem direitinho, tá bom? Muito bem, meus amigos, nós vimos então aqui no nosso capítulo 21, desdobramento, primeiro sobre o sono artificial, que é aquele sono induzido a partir então da hipnose, né, ou mesmo a gente pode estudar também do magnetismo, falando que quando então o indivíduo entra nesse estado de transe, que esse sono artificial nada mais é do que o transe, né, então ele é direcionado por parte desse hipnotizador para que ele se comporte dessa ou daquela forma e também que ele vivencie determinadas experiências, seja no local onde ele se encontra, porque o espírito desdobrado ele pode então observar o ambiente à sua volta, né, por essa perspectiva espiritual. Ou ele pode se deslocar, né, ir ao encontro de um determinado ambiente, de um determinado evento que esteja acontecendo naquele momento, porque ele então consegue depois, né, enquanto ele se encontra lá naquele local, ele vai então relatando ao hipnotizador aquilo que ele vivencia. Conforme foi colocado para nós, né, é como se fosse o corpo físico uma caixa acústica, enquanto que a consciência se encontra desdobrada naquele local. Então ele vai relatando tudo aquilo que ele observa. Então essa foi a primeira parte que nós vimos, tratando sobre essa emancipação, né? André Luiz até coloca: notemos que aí, enquanto o carro fisiológico se detém, resfolegante e imóvel, a individualidade real, que é a consciência nesse caso, né, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitindo de longe avisos e anotações através dos órgãos locais, em circunstâncias comparáveis aos implementos do alto-falante num aparelho radiofônico, né? Então, o que nós vimos aqui. Depois, aqui no sono natural, que André Luiz também abordou para nós, ele fala sobre as circunstâncias em que o sono natural acontece e também o estado da consciência nesse momento. Então ele vai dizer aqui logo no início que na maioria das situações a criatura ainda extremamente aparentada com animalidade primitivista tem a mente como que voltada para si mesma em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis. Qual criança que à solta procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Ou seja, no momento do sono físico, o espírito então se desprende parcialmente do seu corpo físico e aí então ele vai direcionar-lhe as suas ideias de acordo com os seus interesses. Pelo fato de nós estarmos ainda nesse estágio evolutivo, ainda muito restrito a essa condição de despertamento consciencial, de despertamento espiritual, nós continuamos ainda ligados aos interesses, né, voltados para os nossos interesses aqui no mundo físico. Então, são ali os objetos de satisfação, muitas vezes os objetos de medo, de preocupação, né? Então, até comentei com vocês aquela graciosa tirinha, né, do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, quando ele mostrava a Magali em desdobramento. A primeira coisa que ela fez quando se desdobrou foi ir direto para a geladeira pegar comida, né? Então, essa imagem, né, embora bastante alegórica, ela representa bastante aquilo que diz respeito aos nossos interesses nessa nossa condição atual. Então, são os prazeres, satisfações, medos, preocupações que nós temos. Isso significa que nós ainda não nos voltamos para ações nobres aproveitando o desdobramento. Então é como se nós tivéssemos duas personalidades, a personalidade consciente e a personalidade inconsciente. A consciente é aquela que nós lidamos com o nosso dia a dia, nessa condição de vigília em que nós nos encontramos,
Tá ótimo. Na condição de vigília em que nós nos encontramos, fazendo ali as nossas atividades do dia a dia. Quando nós então adormecemos, é como se nós tivéssemos uma segunda personalidade, e aí então ela é movida pelos seus impulsos, pelos seus instintos. Quando o espírito demonstra uma elevação espiritual, essa segunda consciência, entre aspas, vai então em busca de atividades nobres, atividades voltadas realmente para o engrandecimento do espírito, enquanto nós continuamos ali ligados aos nossos interesses, né? Então o sono natural nos proporciona isso porque nós somos movidos então pelos nossos interesses. Avançando um pouco mais, ele fala também aqui nesse mesmo item: atreita ao narcisismo, tão logo demande o sono, quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, né? Então André Luiz também lá no Evolução em Dois Mundos dizia, né, que conforme a consciência vai despertando, o ser humano, nesse estágio ainda primitivo, é como se fosse, usando a mesma figura de linguagem, é aquele cavaleiro, em que o cavaleiro é a consciência e o cavalo o corpo físico. No momento em que o corpo físico descansa, o cavaleiro fica sentado ao lado do cavalo, simplesmente ali esperando o tempo passar, que na verdade é aquele momento de refazimento, tanto do corpo físico, como também do corpo espiritual, como nós vimos na semana passada. Avançando um pouco mais, sono e sonho. E aí então, nós vimos aqui que André Luiz coloca, da mesma forma que acontece com o animal de evolução superior, no homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade por intermédio do sono é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. Ou seja, pelo fato do homem realmente, como foi colocado no item anterior, no sono natural, quando ele então, o corpo físico descansa, o objetivo é realmente fazer com que o corpo descanse e também ali que o espírito se refaça fluidicamente, né, se fortaleça fluidicamente. Então ele não tem ali também planejamentos, né, projetos nobres nesse momento em que a consciência se encontra em desdobramento. Ele vai falar para nós sobre a diferença, né, entre a onda mental daquele que está ainda no início da evolução, naquele animal que se encontra no início da sua evolução, e vai falar do homem, que já tem ali a onda mental em expansão, em que a sua consciência já elabora pensamentos contínuos, enquanto que os seres ainda primitivos, no caso os animais mais evoluídos, as ideias são ainda fragmentárias. São pensamentos rápidos ligados ali às suas necessidades imediatas. Ele coloca para nós aqui que no caso do sensitivo, que é orientado por um magnetizador, porque ele recebe então ali a influência magnética, entra num estado de transe e ele então é orientado por esse magnetizador, para que ele, por exemplo, fazendo uma pequena simulação, uma pessoa é induzida a esse sono artificial e o magnetizador diz assim: agora você vai observar todos os detalhes que existem nesse quarto. Agora você vai sair desse quarto e você vai andar pelo corredor da residência. Nesse corredor você vai observar quem são as pessoas, quais são os objetos que estão à sua volta. E aquela pessoa, naquele estado de transe, ele vai descrevendo tudo isso. É um fenômeno bastante curioso. Isso quando então o magnetizador diz: agora você vai para a rua, você vai para tal local, você vai para determinado evento e você vai descrever tudo o que acontece ali. E conforme ali a maior ou menor facilidade que esse sensitivo tem, ele então vai alcançar realmente esses locais para onde ele é orientado e vai trazer descrições cada vez mais específicas. Isso no caso da hipnose artificial. Já no caso da hipnose natural, que nada mais é do que o próprio sono, o espírito então vai seguir os seus próprios desejos a partir, usando aquela expressão que André Luiz já trouxe para nós, do reflexo condicionado. Esse reflexo condicionado significa o quê? São os hábitos que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Nós estamos acostumados a sempre
lidar com aquela situação, naquele local, naquele momento, com aquelas pessoas. Quando eu me encontro nesse estado de sono, é muito natural que eu continue ainda revivendo ou vivendo de fato essas mesmas experiências. Então, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, na condição de consciência, eu vou dar continuidade naquela condição de uma consciência limitada ou quase inconsciência. Mas eu vou buscar exatamente aquelas mesmas situações. Por isso ele vai colocar: possui no próprio desejo o reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito da ação, além da roupagem fisiológica, alongando-se até o local em que se lhe vincula o pensamento. Então o corpo físico está adormecido e a consciência continua ainda buscando aquele objeto dos seus interesses. Fala para nós aqui que ele trouxe o exemplo, né, que se no caso, por exemplo, um agricultor, como ele tem ainda as suas preocupações voltadas para a sua lavoura, para a sua plantação, para as intempéries do tempo, para as suas preocupações, no momento do sono é muito natural que ele busque ainda esse mesmo ambiente, essas mesmas ideias em torno da sua lavoura. E isso a gente vai colocar então nas situações mais variadas. No caso aqui ele coloca também, né, o espírito maternal se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia, enquanto que o delinquente retorna ao local onde se encarcera a dor do seu arrependimento, quando ele se arrepende. Porque quando ele não tem arrependimento, ele vai alimentar cada vez mais ainda essa sua mesma delinquência, essa mesma tendência inferior. Né? Depois ele coloca: atravessada a faixa das chamadas imagens eutópticas, exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora à distância da veste somática, frequentemente procedam ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar ao retornarem à vigília. Então aqui André Luiz já traz para nós, né, aquelas imagens interiores que ele tem, que elas vão então se exteriorizando nesses quadros mentais. Ali então, dependendo daquilo que ele demonstra de interesse a partir dessa exteriorização, ele então acaba depois atraindo espíritos, André Luiz coloca inteligências desencarnadas, de acordo com essa afinidade. Então é o espírito, por exemplo, que desenvolve determinada atividade, faz ali determinado trabalho. Ele chegou até a colocar no início, no caso, por exemplo, né, de um artista, de um cientista, de um trabalhador de uma empresa, uma pessoa que traz ali os seus vícios, as suas tendências. Então esses quadros mentais começam a se exteriorizar, chamando a atenção daqueles que pensam da mesma forma, aqueles que se afinizam com essas mesmas imagens, com essas mesmas ideias. E aí então aqui vem a parte curiosa. Eu me recordo no livro Transição Planetária, que é o livro do Divaldo, psicografado pelo Divaldo no caso, né? Ele traz uma imagem bastante curiosa. Além de toda a história, né, que se desenvolve no livro, falando daquele tsunami de 2004 lá na ilha de Sumatra, com aqueles milhares de pessoas, né, que desencarnaram e tudo mais. Então ele falava sobre, além desse evento em si, que dizia respeito à parte desse momento de transição, no caso a desencarnação coletiva, ele falava também sobre a fase de transição que o nosso planeta vem vivenciando. E essa fase de transição diz respeito à reencarnação de muitos espíritos aqui no nosso mundo de provas e expiações para nos impulsionar,
para nos ajudar na condução do nosso mundo para esse novo estágio, que é o mundo de regeneração. Então, se fosse por nós mesmos, apenas a partir dos nossos próprios esforços, certamente nós demoraríamos muito tempo, dado o nosso estado evolutivo e o endurecimento em que nós nos encontramos nessas ideias que nós ainda cultivamos. Que nesse caso nós temos ali, né, o desentendimento ainda com relação a ideologias, a preconceitos, a vícios, a conflitos. Então, nós observamos que a nossa vida, de um modo geral no mundo, apesar da evolução que nós alcançamos nas áreas, por exemplo, da filosofia, da ciência, da sociologia e tudo mais, nós ainda ficamos muito presos, rodeando em torno desses temas. Então, há a necessidade de nós recebermos orientações e influências de espíritos que trazem ideias mais amadurecidas. Por isso, então, esse processo de transformação do nosso mundo, ele depende também desse esforço coletivo entre nós, daqueles que demonstram essa boa vontade, essa disposição para essa transformação, e dos espíritos que reencarnam entre nós, nos auxiliando nessa mudança. E para isso, então, nós teremos dois grupos, daqueles espíritos que trazem um amadurecimento moral e daqueles outros espíritos que trazem um amadurecimento intelectual. E claro que nós vamos ter ali uma mistura também entre eles. Mas são espíritos que apresentam um estágio avançado. É como se nós pegássemos, por exemplo, alunos de um quinto ano da escola e eles recebessem constantemente a visita de alunos do sexto, do sétimo ano, para ajudá-los na lição que eles estão aprendendo. Por isso, então, essa influência moral e intelectual que nós estamos recebendo, ela é muito necessária para todos nós e é o que vem acontecendo. Mas o detalhe desse livro, novamente voltando para ele, por Transição Planetária, quando então muitos espíritos planejavam a reencarnação aqui no nosso mundo, a título de missão, nesse caso, é muito interessante o modo como o Divaldo ele trazia para nós. Se não me engano, foi Manuel Filomeno de Miranda, o autor espiritual do livro. Depois vocês confirmem para mim, por favor. É muito interessante ver que esses espíritos, então, que planejavam a reencarnação, pelo fato deles não terem ainda nenhum vínculo direto com o nosso mundo, já que eles vieram de ambientes mais desenvolvidos, ambientes mais elevados, para reencarnarem entre nós, havia necessidade de um planejamento reencarnatório junto a famílias aqui também de seres encarnados aqui no nosso mundo. Então hoje nós sabemos, né, nós vemos assim nos estudos, que as famílias são formadas por espíritos geralmente comprometidos com o passado. A própria Joana de Ângeles diz que a maioria das famílias é formada pela união de espíritos que trazem esses débitos forçados por essa contingência reencarnatória. Ou seja, é um compromisso que esses espíritos assumem de reencarnarem juntos para resolverem as questões do passado. Mas quando nós falamos para esse grupo de espíritos que está chegando para contribuir para a evolução do nosso mundo, esses espíritos não trazem vínculos com essas famílias. Portanto, há necessidade de uma afinização entre aqueles que precisam reencarnar e aqueles que vão receber esses espíritos em suas famílias. Não são necessariamente crianças superdotadas, são apenas espíritos comuns, mas que trazem ideias renovadas, ideias mais avançadas para poder impulsionar o trabalho de desenvolvimento do nosso mundo. Então, o detalhe que é apresentado para nós, bom dia, soldado. Bom dia, Maza. O detalhe que é apresentado para nós nesse livro é que muitos casais em desdobramento foram então conduzidos, ou eram conduzidos, para o acerto, né, o ajuste com esses espíritos em processo de reencarnação. Mas a grande maioria dos casais acabava chegando no mundo espiritual sem aquela... Manuel Filomeno, né? Obrigado então, Flávio. Obrigado então, Elcio. Então o Manuel Filomeno de Miranda ele relata para nós esse detalhe desses espíritos então que em desdobramento, esses casais em desdobramento, chegando no mundo espiritual,
eles não se apresentavam com aquela lucidez, com aquela clareza que nós apresentamos quando estamos acordados, despertos aqui no nosso mundo. Então são aqueles espíritos que têm uma imagem confusa do mundo espiritual, são aqueles espíritos que se apresentam quase que meio que embriagados de sono, né? Sem ter aqui aquela clareza, né? Falam com eles e eles respondem sem muita clareza, sem muita convicção, sem muita lucidez, exatamente por estarmos ainda muito presos aos interesses do nosso mundo material. E nesses interesses do mundo material, o espírito se encontra ainda muito ligado ao corpo físico. E aí, em desdobramento, ele não tem essa mesma liberdade para poder interagir de um modo pleno e consciente com esses espíritos, salvo aqueles espíritos que, quando em desdobramento, estão bastante conscientes da sua realidade. São capazes de emitir opiniões lúcidas, opiniões claras, de interagirem conscientemente com aqueles espíritos com os quais eles conversam, mas a grande maioria não. Como é colocado para nós aqui, né? André Luiz coloca: recolhem então sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora à distância da veste somática, frequentemente procedam de modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar ao retornarem à vigília. Ou seja, quando a gente acorda, né, bom dia, João, vem aquela ideia daquele sono confuso, daquelas imagens fantasiosas, misturando ali as projeções da nossa mente, mais a realidade vivida pelo espírito. Então tudo vai se misturando e a gente acha que foi um sonho muito estranho. No caso desses casais, por exemplo, que eu mencionei no livro, a gente pode imaginar assim que eles acordam, nossa, eu tive um sonho que a gente vai ter um bebê, mas que falavam com a gente coisas que a gente não entendia e tudo mais. Então é realmente algo muito, muito difícil de nós termos essa clareza. Porque o nosso cérebro nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não assimila aquilo que o espírito vivenciou nesse processo de desdobramento. Então a mente do espírito observa aquilo que existe à sua volta. Quando ele volta à sua condição de vigília, ou seja, quando ele acorda daquele sono, ele junta aquelas imagens confusas, as suas próprias ideias, a influência da realidade que ele está vivenciando. Então o retorno do espírito ao corpo físico faz com que ele perca muito daquilo que ele vivenciou na sua experiência de desdobramento. Então, porque a gente realmente mistura muita coisa. Então, a gente vai lembrar alguns espíritos que dizem: eu sonhei que eu estava trabalhando. Eu sonhei que eu me encontrava em tal lugar e eu vi ali. Ou então, depois de um tempo, o espírito começa a já ter convicção. Eu realmente estava trabalhando. Eu estava ali cumprindo aquele trabalho. Por isso, o espírito, então, já começa a mostrar um amadurecimento espiritual em que o desdobramento se torna para ele realmente uma experiência proveitosa e bem direcionada, o que não acontece na maioria das vezes por todos nós que estamos encarnados. Basta, para a gente poder contextualizar isso na nossa realidade, olhar para o nosso mundo hoje. Como é que é o dia a dia das pessoas? Quais são as nossas preocupações? Então a gente vai ver aquilo que acontece na televisão, né, os temores da pandemia, os conflitos políticos, os conflitos bélicos que acontecem no nosso mundo, conflitos religiosos, as pessoas ali se enfrentando em nome de uma verdade que elas conhecem muito pouco. E aí, então, em desdobramento, o espírito vai ter contato com outros espíritos mais desenvolvidos, numa esfera muito mais equilibrada do que essa material que nós estamos vivenciando, mas nós não podemos simplesmente desligar a nossa consciência da realidade que nós estamos vivendo para assimilar uma realidade diferente dessa. Nós levamos a nossa realidade para essa realidade espiritual, por isso as coisas se tornam tão confusas, tão misturadas. Dudu colocou, é como se fossem linhas cruzadas nos desdobramentos de muitas almas
naquele período de sono. De fato é mesmo. Né? Então, quer dizer, são as nossas ideias com ideias de outras pessoas, mas a gente assimilando também todas essas faixas vibratórias onde os pensamentos estão cruzando aqui na nossa psicosfera planetária, é realmente algo bastante confuso. Ou seja, se nós pudéssemos pensar naqueles televisores, né, que ainda usam antenas, a gente imagina assim as interferências que acontecem naquele aparelho em que você tenta focalizar a imagem real e justa da sintonia que você procurou, mas as interferências fazem com que essas imagens apareçam sujas, modificadas, confusas. Então, o nosso aparelho, entre aspas, né, o nosso televisor mental, a partir da nossa antena psíquica, não é capaz de assimilar essas imagens de modo claro. E aí, então, mais uma vez, a gente só vai conseguir encontrar naqueles espíritos que realmente, a partir da sua espiritualização, conseguem se desvincular do mundo material, vivendo a realidade do mundo espiritual, nesse processo de desdobramento. E aí nós vamos encontrar, né, como André Luiz coloca aqui depois, falando para nós sobre grandes espíritos que reencarnaram entre nós, que são capazes de fazer ali essa separação. Bom dia, embaixador. André colocou, e o fato de normalmente não sonhar não quer dizer que ficamos parados, né? Não ficamos, pelo contrário, né? A gente simplesmente não se lembra. Porque o corpo físico para nós, Andréia, ele é um elemento material muito denso. E ele tem essa capacidade de apagar, né? Como se fosse um grande eclipse. Você tem ali toda a luz do pensamento que se espalha, que nós absorvemos, que nós emitimos, e aí depois, quando você está no corpo físico, é aquele eclipse que faz com que aquela luz toda fique apagada. Esse é o efeito do corpo físico. E isso tem uma razão de ser, a gente lembra sempre, né? Conforme nós estudamos lá no Evolução em Dois Mundos, esse estado de densidade material que nós estamos vivendo ainda é uma necessidade para o princípio inteligente que se encontra nessa faixa vibratória evolutiva. Não podemos, simplesmente, com o nosso espírito nessa condição tão primitiva, desfrutarmos de uma liberdade espiritual de algo que nós não conseguimos vivenciar. Então, ao mesmo tempo em que o corpo físico vai se desenvolvendo, o espírito também se desenvolve acompanhando esse desenvolvimento. No momento em que o espírito avança no seu desenvolvimento, além daquela limitação do corpo físico, aí então ele reencarna num ambiente mais sutil para acompanhar o seu desenvolvimento. Então, quer dizer, tudo acontece de um modo muito perfeito, né, dentro desse princípio evolutivo que todos nós estamos vivenciando. O Elcio colocou, né, ainda desconhecem a sua realidade transcendente. Então, o fato de nós termos, né, Elcio, uma grande parcela, a maior parcela do nosso mundo, mais de 90% da população mundial, estar vinculada a uma religião, não significa que nós temos ali consciência dessa realidade transcendente. Então nós temos uma religião, e as nossas religiões são ainda muito materializadas. Então eu tenho a minha fé, eu tenho aquela expectativa de que o mundo espiritual existe, de que a morte não passa de um processo, mas daí você viver isso como um espírito de fato é muito diferente. Porque nós não estamos ainda prontos para isso. Só para fazer uma analogia bem simplesinha, só para poder ilustrar, é como se fosse aquele pássaro que está saindo do ninho. Ele sabe que tem asas, ele sabe que ele pode voar, mas no momento em que ele dá o salto, ele despenca. Porque ele ainda não assumiu ainda aquela ideia de que realmente ele é um espírito que pode voar, um pássaro que pode voar. Né? O soldado colocou, né, o corpo físico é um templo sagrado que vai ali amadurecendo conforme a necessidade. Né? A Angelina colocou, às vezes sonho com pessoas e de repente as encontro. Né? São lições que a gente já falou sobre isso, né, de projeções da mente, que muitas vezes ali entram em sintonia de alguém que você deseja encontrar ou alguém que deseja te encontrar, os pensamentos se cruzam e vem para nós essa ideia, né, da pré-cognição. Ou seja, é aquele conhecimento prévio que nós vamos alcançar. E aqui no último trecho desse item, que a gente não tinha visto ainda, né, eu dei um salto aqui,
no início, mas eu trouxe para vocês um resumo, porque na verdade aqui a gente não tinha visto ainda esse trecho, né? Mas deu tudo certo. Aqui no final, então, para finalizar, ele diz assim: nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas representando a faixa de evolução mediana da humanidade. E aqui a gente tira dos milhões e simplesmente passamos por bilhões, que é o que acontece, infelizmente, né? Então, permanecem milhões de pessoas rendendo-se cada dia ao impositivo do sono ou hipnose natural de refazimento, em que se desdobram mecanicamente, entrando fora do indumento carnal, em sintonia com entidades que se lhes revelam afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal, entretecendo-se-lhes o caminho da experiência que lhes é necessária à sublimação do porvir. Então, nesse momento em que nós nos desdobramos nesse processo do sono, nós não apenas fazemos uma interpretação confusa do mundo espiritual, mas, ao mesmo tempo, nós também entramos em sintonia com outros espíritos, que pensam, que sentem, que vivenciam as mesmas tendências que nós. E aí a gente vai entrar também, voltando aqui nesse item anterior, como dizia aqui, que somos como se fôssemos crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas. Essas pessoas adultas não necessariamente representam espíritos evoluídos. Muitas vezes você tem espíritos que ainda se encontram nessa faixa viciosa da humanidade, mas que têm pleno conhecimento dessa realidade e sabem utilizar muito bem essa liberdade do sono. Então acabam ali viciando pessoas, aliciando, aterrorizando pessoas, escravizando indivíduos, enquanto que aquele que se coloca como encarnado em desdobramento, ele sofre os efeitos negativos dessa influência, mas sem ter clareza ou capacidade de se desvincular dela, exatamente por essa confusão mental que ele vivencia. Então, pessoas adultas para o bem e pessoas adultas para o mal. Como nós encontramos hoje, pessoas adultas que são delinquentes ou pessoas sábias que conduzem jovens e adolescentes por mais variados caminhos. Espiritualmente, nós temos uma analogia bastante semelhante. E aí, então, por isso, conforme André Luiz coloca, né, no nosso termo, né, do condicionamento reflexo, ou desse reflexo condicionado, é exatamente ali o equilíbrio no dia a dia, o equilíbrio na vivência do nosso cotidiano, que vai se refletir durante esse período do desdobramento do nosso sono físico. Porque se eu estou acostumado a ter uma vivência equilibrada, uma vivência saudável nas minhas atividades cotidianas, nos valores que eu cultivo, nas companhias que eu cativo e que eu vivencio, durante o meu sono físico, a tendência é o espírito buscar essas mesmas relações, esses mesmos ambientes e essas mesmas ideias e valores. Por isso, então, a disciplina no nosso modo de viver durante a nossa vida cotidiana vai se refletir diretamente nas experiências da nossa vivência espiritual durante esse período de desdobramento. Então, por isso que é importante que nós tenhamos a consciência dessa potencialidade do espírito, para que nós saibamos, né, como a gente comentou logo no início na nossa prece de abertura, a importância que nós despertemos a nossa consciência para essa realidade e tenhamos depois sabedoria para poder utilizar essa liberdade e essa capacidade que o espírito tem de se desprender temporariamente do seu corpo físico, ainda que parcialmente, e utilizar esse momento de um modo proveitoso. Porque nós sabemos, né, que se nós evoluímos a partir das nossas escolhas, a partir dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui agora, espiritualmente nós também temos a capacidade de evoluir, desde que nós saibamos aproveitar essa liberdade temporária para desenvolvermos atividades que vão agregar conhecimento e agregar valores na nossa personalidade, ou melhor,
na nossa consciência. Dudu colocou para nós como crianças e adolescentes que já estão em processos desequilibrados, são espíritos velhos das vidas sequenciais na sua espiritualidade do pretérito desconhecido. Né? Então, colocado para nós aqui, né? São processos desequilibrados. Isso quando a gente coloca a imagem de crianças e adolescentes exatamente vivendo ali a impulsividade da idade, vivendo as irresponsabilidades da idade. Mas nesse caso, a gente, embora a consciência se apresente nessa condição de infância ou de juventude impulsiva ou imatura, não tira de nós o nosso histórico evolutivo, o percurso que nós já desenvolvemos até agora para chegarmos nessa condição. Ou seja, somos espíritos milenares, embora ainda imaturos. Então, espíritos velhos, com histórias, né? São apenas processos da sua evolução, né? Trazendo para nós aqui. Obrigado pela colaboração. Então, isso é importante, né? Porque quando a gente fala sobre evolução espiritual, uma grande pergunta, né, que é muito, muito comum nós fazermos é: quanto tempo leva um espírito para poder chegar na condição de depuração espiritual, na condição de pureza? É como se tivesse uma tabelinha, né, dizendo que depois de tantas encarnações, nós vamos chegar naquele nosso estágio já evoluído. Então a gente vai contando os tempos como se fosse ali um tempo escolar, né? Faltam 5 anos para eu acabar a escola, faltam 4 anos, 3 anos e assim vai. E na verdade não, na verdade nós temos ali um longo trajeto e essa evolução se dará exatamente pelo grau de conscientização que a gente vai alcançando. Quanto mais conscientes, quanto mais ali, quanto maior a nossa compreensão dessa realidade espiritual, maiores serão os nossos esforços para podermos evoluir espiritualmente de fato. Mas enquanto nós não tivermos essa lucidez, essa clareza desse processo, a gente vai vivendo um dia depois do outro, uma encarnação depois da outra, vivendo ali as situações que a vida vai oferecendo para nós. Eu vivo uma vida em que eu tenho erros e acertos, na próxima eu vou consertar esses erros, vou ali intensificar os meus acertos, na encarnação seguinte eu vou errar e acertar de novo, e assim a gente vai, quase que andando em círculos. Mas na verdade isso é parte de um processo evolutivo, em que esses erros e acertos são parte do aprendizado. O espírito vai aprendendo através da dor, vai aprendendo através do amor. Agora, quando nós então temos essa consciência de que nós somos espíritos imortais, que a nossa reencarnação tem um propósito, que nós temos leis que regem essas nossas existências, e quando nós temos então o pleno conhecimento de todo esse mecanismo que rege a nossa existência, e nós sabemos utilizar esses mecanismos a nosso favor, aí então nós intensificamos e aceleramos esse processo de desenvolvimento. Tudo vai depender então do quê? Do nosso grau de compreensão. E aí, mais uma vez, né, quando a gente olha para o mundo afora e a gente se pergunta como é que a humanidade está em termos de consciência espiritual. E aí nós vemos que é exatamente pelo fato de nós estarmos ainda no mundo de provas e expiações, e, como é colocado para nós, que o nosso planeta é um dos mais atrasados que nós temos, mostra exatamente isso, que se reflete, essa falta de conscientização, se reflete exatamente no nosso modo de viver. Quais são os nossos interesses, quais são as nossas preocupações. Ou seja, vivemos aqui a nossa vida material como se não houvesse vida espiritual, embora nós a desejemos a partir das nossas crenças, a partir da nossa fé. Mas nós percebemos que o nosso modo de viver não reflete exatamente essa busca verdadeira. A gente quer, né, que é aquela história, né? Venha a nós ao vosso reino, que é o que a gente espera, né? Que o reino venha até nós. Mas que a gente vá até ele, isso não acontece. Por isso é o reflexo da nossa maturidade espiritual, aquilo que acontece no nosso dia a dia. O Elcio colocou lá em cima para nós, né, um trabalho de fundamental importância para os médiuns em especial, né? Porque aí vai saber fazer o uso desse recurso de um modo proveitoso.
Trata-se de um processo minucioso e muito bem arquitetado pela espiritualidade, com o intuito de facilitar a evolução do ser, né? Então, todos esses mecanismos, inclusive dessa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, é parte também desse processo evolutivo, exatamente porque sozinhos nós demoraríamos muito tempo para despertar nossa consciência. André colocou: quando penso que sou um espírito milenário e continuo obtusa, me dá um desânimo. Mas na verdade, André, essa ideia obtusa que você coloca é o fato de você não se lembrar da sua realidade, das suas realidades anteriores. O quanto nós crescemos de um passado não muito distante para cá, que nós não ignoramos. Então a gente olha agora pensando: como eu estou atrasado? Mas se nós olharmos para trás, a gente vai ver como nós evoluímos de lá para cá. Então, na verdade, a gente tem que sempre olhar para frente e imaginar o que a gente precisa alcançar, né? Dudu trouxe para nós, né, o esquecimento de suas vidas é um monitor que faz com que as suas tendências boas e más estejam tempo a tempo diminuindo. Olha aí, Andréia. Diluindo para cada vida subir um degrau, tanto falado por todos vocês. É fato. Então a gente vai vendo, né, que esse esquecimento do passado, para nós, né, a gente se esquece dos fatos, mas a gente não se esquece das impressões. E essas tendências que nós mostramos hoje, né, porque eu já comentei com vocês que houve um momento, isso já há bastante tempo, que conversava com uma amiga sobre terapia de vivências passadas, né? Então é aquela dúvida, né? Poxa, eu queria saber tanto quem eu fui na minha existência passada, né? E a resposta foi bem simples, né? Basta você analisar suas tendências que você já vai saber quem você foi. Apesar da intenção era saber qual era nome, endereço, o que fazia, aquela coisa toda, né? Mas na verdade, quando a gente esquece esses detalhes da personalidade e depois começarmos a pensar quem eu sou realmente como espírito, as identidades se apagam e eu começo a guardar a essência. E é essa essência que eu sou hoje. Então não importa onde eu vivo, não importa qual é o meu trabalho, não importa qual é a minha carteira de identidade. Tirando tudo isso, que nada mais é do que apenas ali uma forma de eu me posicionar dentro da sociedade onde eu me encontro, eu guardo a essência daquilo que eu sou de fato. Que são essas tendências, que são esses impulsos que eu ainda guardo dentro de mim. Por isso, então, conforme foi colocado para nós aqui, né, que esse esquecimento do passado é um monitor que faz com que as suas tendências boas e más estejam tempo a tempo diminuindo. Então a gente vai vendo que essa evolução tende realmente a diluir. Aqueles espíritos que aparentemente estão estagnados, na verdade eles estão num processo de desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente olha de um modo muito superficial algumas posições de pessoas aqui no nosso mundo, posições sociais, por exemplo, uma pessoa que vive em condição, né, de vulnerabilidade social, alguém que vive num país de conflitos, alguém que vive num país que tem guerras, alguém que desencarna no meio da pandemia de uma forma absolutamente anônima, a gente acha que foi uma vida desperdiçada. Mas, na verdade, cada indivíduo está vivendo ali parte do seu processo evolutivo. Porque dentro da nossa sociedade, aparentemente ele foi alguém que não produziu nada. Mas espiritualmente, essa aparente estagnação foi para ele um momento de reflexão profunda que vai ser o impulso para novos degraus que ele deverá subir. Então tudo que nós vemos aqui aparentemente, que é o caso, por exemplo, que nós vemos desencarnação de crianças. Até mesmo lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte daquele capítulo Expiações Terrestres, temos ali a história do Marcel, o menino do número 4, número 5, eu nunca guardo esse número. Mas ali então é aquele garoto, né, que tem ali uma doença, que traz para ele atrofias, que traz para ele machucados, que ele como adolescente ele acabou desencarnando, mas mostrou uma resignação muito grande, número 4, né? Então, mostrou uma resignação muito grande, mas o detalhe é que conforme ele vai mostrando o seu amadurecimento espiritual, a mãe traz um sentimento de revolta.
Por que ele perdeu tanto tempo estudando se isso não valeu para nada? Do que adiantou ficar cuidando, investindo, se ele desencarnou tão cedo? Então, da nossa visão como acontece hoje, inclusive, nós vemos nos meios de comunicação, conforme a gente conversou há pouco tempo, que geralmente quando um jovem ou uma criança acaba desencarnando, seja por que motivo for, mas principalmente em casos de violência, a primeira coisa que a mídia faz ele tinha todo o futuro pela frente. O sonho dele era ser médico. O sonho dele era ser jogador de futebol. E o sonho dele não vai mais acontecer. Ou seja, na nossa visão material, aquela vida foi interrompida e o tempo que foi investido foi perdido, porque aquilo que se planejava não se concretizou. Mas quando nós olhamos da perspectiva espiritual, nós vimos que esse tempo que esse espírito passou encarnado era parte de um processo importante para que ele pudesse resolver questões pendentes e, ao mesmo tempo, abrir possibilidades para o futuro. Então, a nossa visão material é muito limitada. E nós ainda trazemos a nossa realidade material como sendo a única realidade que nós vivemos. E aí, quando nós, então, despertamos a nossa consciência e começamos a nos ver como espíritos, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou saudável ou se eu sou doente, se eu desencarnei novo ou desencarnei velho, nós sabemos que tudo isso é parte de um processo de crescimento. E a cada encarnação, mesmo diante dessas situações aparentemente dolorosas, o espírito, na verdade, está diluindo as suas tendências inferiores, fortalecendo as suas tendências elevadas, positivas, superiores, e vai avançando cada vez mais. Mas nós temos ainda uma dificuldade muito grande de ver a realidade material por essa perspectiva. Porque nós somos ainda muito passionais. Então aquilo que eu estou vivendo agora, as pessoas que estão do meu lado, o mundo que está aqui me rodeando, é a única realidade que eu tenho certeza que existe. O resto é elemento de fé. Mas como a nossa fé é vacilante, então a gente acredita desacreditando, né? E a nossa realidade patente, clara, é essa que nós estamos vivendo agora. Então existe ainda um longo percurso para nós ainda seguirmos, para mudarmos gradualmente esse modo de pensar e esse modo de viver. Porque mudando o modo de pensar, nós mudamos o nosso modo de viver. O soldado colocou, para ser imortais, milênios são um lapso na linha temporal. Para nós, o tempo cronológico, ele vai passando para o espírito, é de uma hora para outra, né? Angelina colocou, tenho amigos e conhecidos que falam que quando estão com problemas percebem a nossa presença aplicando o passe e melhoram, né? Então, falo que deve ser o nosso guia, procuro tirar essas ideias, né? Mas mesmo que sejam os nossos guias, por que não nós também estarmos juntos, né? Muitas vezes somos chamados em pensamento e inconscientemente, pelo menos aqui durante o nosso estado de vigília, nós nos apresentamos espiritualmente para prestar esses serviços. Acontece de fato. Dudu trouxe para nós aqui também, precisamos entender que não somos espíritos novatos. Somos espíritos milenares com muitos erros a serem acertados. E isso mesmo na situação da terra de provas. Estão sendo diluídos, havendo um fortalecimento desses fatos que acontecem nesse momento. O tempo urge, mas chegará. Então a gente vê que essa nossa, ao mesmo tempo que nós somos espíritos ainda que temos uma longa trajetória passada, a gente lembra que essa trajetória, infelizmente, apresentou ainda muitos desvios. E agora esse é o momento em que não apenas o nosso planeta passa por essa transição que nós vemos tanto, né, em livros, em temas que são apresentados, mas individualmente nós também estamos numa fase fundamental da nossa transição, que é aquele momento em que nós estamos equilibrando o passado e, de fato, agora olhando para o futuro. Porque durante muito tempo era como se estamos de costas. Você vai andando para frente, mas como nós estamos virados para o passado, as nossas preocupações são sempre aquelas que nos prendem às histórias anteriores. Então a minha encarnação, ela sempre traz, ali na minha programação, quantos são os problemas que eu preciso resolver. E quais são as conquistas que eu preciso alcançar. Então a impressão que dá é que na nossa programação aparecem muito mais pendências a serem resolvidas
do que projetos a serem realizados. Nesse momento da nossa existência, em que agora nós temos essa consciência da nossa condição espiritual, as coisas já começam a se equilibrar e a tendência é que em cada projeto reencarnatório nosso, nós tenhamos menos pendências e mais propostas. Então nós fazemos aquele planejamento. Para a minha próxima encarnação, eu quero alcançar esses objetivos. E do meu passado, eu quero resolver esses problemas. E aí então eu consigo resolver efetivamente essas pendências do passado, porque agora o meu estado consciencial é outro. E eu começo agora a olhar para frente, de fato agora com projetos com o pé no chão, com projetos objetivos que são realmente ali conquistados. Né? Pelo menos em partes, né, Brasa? A gente coloca o projeto, mas a gente vê que se a gente não consegue realizá-lo na sua integralidade, a gente consegue, pelo menos na parte que é alcançada, na maior parte, aquela parte mais difícil, aquela parte mais trabalhosa. Porque agora nós temos esse objetivo. Mas ainda nós vemos a dor muito presente nesse nosso mundo. E por que a dor se faz muito presente? Ainda não apenas por uma questão do passado, mas por causa da nossa resistência nesse processo de transformação. E é aquela máxima dentro da doutrina, que nós ou nos modificamos pelo amor, quando nós temos a boa vontade, a determinação, ou nós nos modificamos pela dor, quando nós criamos resistências e atrasamos o nosso processo. Esses dois mecanismos estão à nossa disposição. E nós vamos nos afinizar com esses dois mecanismos de acordo com as nossas tendências. Dudu trouxe, né, só que os arquétipos que carregamos, vamos montando na melhor forma de ser um espírito muito mais audaz e valoroso, seguindo sua caminhada em favor da sua melhora evolutiva. Então é necessário fazer esse processo de mudança. Nós vamos realmente deixando para trás aquilo que nós fomos durante tanto tempo, e quando nós falamos em reforma íntima, em renovação da nossa consciência, nós vamos assumindo agora novos caracteres. E esses caracteres vão se distanciando cada vez mais daquela história que nós, durante tanto tempo, insistimos em viver. Então, de fato, nós passamos por um processo de renovação. Então, de fato, precisamos ainda fazer esse trabalho. É um trabalho difícil, porque se nós pensarmos que essa é a nossa existência atual, pelo menos a partir dessa consciência que nós temos hoje, dá a impressão de que esse é o momento de renovação. Mas enquanto nós estamos agora nesse momento de renovação, nós trazemos ainda marcas na nossa consciência que nos acompanharam durante muito tempo. Então não basta apenas eu simplesmente decidir que a partir desse momento eu sou uma pessoa nova. Certamente esse seria o mais importante, o mais eficiente para todos nós. Só que eu ainda trago resquícios do passado, atavismos muito fortes, que marcam a minha consciência. Então é uma luta que eu vou fazer para, mais uma vez, né, para poder lutar contra aquela minha personalidade passada e, ao mesmo tempo, lutar para poder fortalecer essa minha nova personalidade. E a pergunta é, qual das duas vai vencer? É um trabalho longo e árduo. E agora o trabalho, claro, fica muito mais prático, porque nós temos consciência disso, mas nem por isso ele deixa de ser menos penoso para nós. Porque lutar contra o próprio passado, contra a própria consciência é muito difícil. Contra a própria tendência, né? Pensando assim, retiramos o obstáculo criado por nós mesmos, né? Simplesmente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa passagem do Evangelho é fantástico. O soldado colocou, nós aprimoramos o que sempre fomos, né? São os nossos erros que nos mancham, né? Essa essência, somos seres divinos, todos somos especiais. Então, é nesse processo de mudança, né? Dudu trouxe para nós do Google, né? Arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamentos associados a um personagem no papel social. A mãe, o sábio e o herói são exemplos de arquétipos, né? Então, exatamente durante tanto tempo, que é o que André Luiz trouxe para nós aqui, né, sobre
Deixa eu pegar de novo aqui esse termo, né, que eu sempre me esqueço dele, que é esse reflexo condicionado. Ou seja, esses arquétipos que nós vemos aqui fazem parte exatamente desses reflexos condicionados. Ou seja, vivemos tanto tempo pensando as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, que agora a gente querer viver alguma coisa diferente é aquela briga interior, é aquela luta íntima que nós estamos vivendo. Próximo item, vamos em frente aqui, concentração e desdobramento. Agora a gente vai começar a ver esse desdobramento de um modo proveitoso. Porque se antes nós vivíamos esse condicionamento de um modo automático a partir das nossas tendências, agora nós veremos então o uso proveitoso e efetivo dessa condição. Vamos lá. Quantos se encarregam ao labor da arte, atraem durante o sono as inspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos concretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações, ao passo que as mentes sarcásticas ou criminosas, pelo mesmo processo, apropriam-se dos temas infelizes com que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade naqueles que se lhes ajustam aos pensamentos, pelo trabalho a que se dedicam. Uma questão de afinidade. E só para fazer uma conexão com o anterior, com o tema que nós falávamos, a respeito desse processo de mudanças, conforme nós formos nos conscientizando dessa realidade, nós veremos também as nossas próprias ciências também se transformando. É o caso, por exemplo, quando a gente fala da psicologia, que já que o Dudu trouxe para nós ali o conceito da psicologia, me veio a ideia da psicologia, que ela vai começar a ver o indivíduo não apenas a partir da sua realidade atual, mas vai começar a observá-lo como um ser imortal. Isso vai ser uma revolução no nosso meio, quando a psicologia começar a realmente se tornar transcendental. Sem Joana, no caso, né, ela traz ali na sua série psicológica, ela fala do indivíduo dentro do seu real contexto. Um ser imortal, com seus diversos aspectos, considerando o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Quando, então, nós tivermos essa consciência, o trabalho vai ser muito efetivo, porque eu não vou tratar do indivíduo apenas no sofrimento daquele momento que ele está vivendo, mas vai ser buscado a causa do seu sofrimento no seu passado mais distante. E aí, então, nós teremos um entendimento diferente, nós teremos nós teremos técnicas diferentes, abordagens diferentes para valorizar não o indivíduo, mas para valorizar o espírito. Porque o indivíduo é aquele que ele é nesse momento. Então ele é alguém que tem ali o seu conflito existencial, é aquele que tem a dificuldade de se relacionar. E aí então quando você começar a deixar o indivíduo e procurar o ser espiritual, a pergunta vai ser, mas por que você é assim? Onde está no seu registro psíquico o momento em que você trouxe esse desvirtuamento da sua natureza espiritual? Né? A busca interior de seus conflitos, né? Parece que te ouço antes, né? Tá certo? Então, por isso, a gente vai sempre procurando cada vez mais aprofundar e encontrar nas reminiscências armazenadas na consciência do indivíduo, e aí então você vai organizar a sua consciência profunda, ou o seu inconsciente profundo, que vai refletir na sua consciência atual. Então esse é um desafio que as nossas ciências, que tratam, né, da saúde mental e também da saúde espiritual, que elas vão alcançar, e o desafio que elas têm de se transformarem. Vamos lá então, avançando então, seguindo aqui para nós. Exato, Brás. Esses porões do inconsciente, eles trazem ainda, muitas vezes, histórias inteiras, mas outras vezes, que é o que geralmente acontece, fragmentos dessas histórias passadas.
E esses fragmentos ainda atrapalham e muito o indivíduo. São aqueles fragmentos que ficam ancorando ele na sua história, ele não consegue evoluir, ele traz marcas, ele traz traumas, ele traz cicatrizes do seu passado que ficam armazenadas nesse inconsciente. E para poder buscar tudo isso, você tem que reconhecer o indivíduo como um ser imortal. E não apenas o indivíduo no momento que ele está vivendo. Porque você vai mexer naquilo que ele tem agora. Quem ele é? Ele é fulano de tal, ele vive tal situação, ele sente tal coisa. Quando você busca o espírito imortal, aí então você vai ver histórias e histórias acumuladas. Olha que maravilha que vai ser o nosso mundo quando a ideia do espírito começar realmente a se fazer presente para todos nós. Mas vamos lá. Falávamos aqui então da concentração. O artista, falávamos aqui sobre as mentes sarcásticas e criminosas, cada um buscando a afinidade de acordo com as suas tendências. Desdobrando-se no sono vulgar, a criatura segue o rumo da própria concentração. Então lembre que a concentração significa eu focar o meu pensamento naquilo que me interessa. E esse foco, essa concentração, é o que vai estabelecer essa conexão com o plano espiritual. Desdobrando-se então no sono vulgar, a criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com seus interesses evidentes ou escusos. Desse modo, mencionando apenas um exemplo dos contatos a que aludimos, determinado escritor exporá ideias edificantes e originais no que tange ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, alinhando escárnio ou lodo sutil com que corrompe as emoções de quantos se lhe entrosam a maneira de ser. Então, André Luiz pegou ali daqueles exemplos anteriores um escritor. Ele poderia colocar um artista, um músico, por exemplo, um político, um filósofo, um cientista, um empresário, uma pessoa influente, um religioso. Cada indivíduo ele vai estabelecer, então, a partir dessa concentração, uma conexão com o mundo espiritual. E, de acordo com as suas tendências, dentro dessa concentração, ele vai, então, intensificar aquele lado mais patente da sua personalidade. Dudu colocou, por isso a meditação ajuda a formar e a retirar alguns conflitos existenciais. A meditação é parte de uma terapêutica hoje considerada alternativa. Quando nós estabelecermos essa terapia como realmente parte necessária da nossa saúde mental, da nossa saúde psíquica, ela deixará de ser alternativa e ela vai ser efetiva. Então também é parte da evolução das práticas e técnicas que virão quando nós nos conscientizarmos da realidade espiritual e atuante. Será parte assim algo tão natural quanto você parar e dar aquela respirada para poder refazer o fôlego, né? Depois, continuando, inspiração e desdobramento, para a gente poder finalizar esse item sobre desdobramento. Dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um. Lembrem, que quando nós falamos, estudando a evolução em dois mundos, quando a mente ela já atinge um grau de evolução capaz de manter um pensamento contínuo, diferentemente do que acontece com os animais, que trazem um pensamento fragmentário, é aquele pensamento que são pequenas ideias que vão surgindo de acordo com os estímulos que ele recebe do meio. O ser humano, atingindo um grau de evolução, o seu pensamento é contínuo. Ele começa a elaborar a sua história, ele começa a elaborar ali os seus desejos, o caminho que ele deseja percorrer. Ele não vai pensar, por exemplo, no passo que ele vai dar nesse momento. Ele vai visualizar qual é o percurso que ele vai fazer. Então essa é a diferença. Ele não pensa mais em pequenos passos, ele pensa em percursos. E essa capacidade de elaborar esse pensamento, ela não é intermitente. Ou seja, ele pensa quando está acordado e desliga quando ele está dormindo.
A mente, ela está ativa o tempo todo. E nesse momento do sono do corpo físico, a mente continua ativa. Ela continua elaborando e produzindo as ideias que fazem parte do seu condicionamento reflexo. Muito bem, ele diz ainda: dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um, presidindo ao sono ativo. Só um instantinho. Espera que me apareceu uma janela bem no meio do texto aqui. Presidindo o sono ativo, quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas, e ao sono passivo, quando a mente, nessa condição, se desinteressa de todo da esfera carnal. Então, o sono ativo, que André Luiz coloca para nós, é quando o nosso sono continua ainda pensando nas atividades do nosso cotidiano. E o sono passivo é quando, então, o espírito consegue, de fato, desligar-se consciencialmente dessa realidade material e se ligar apenas à sua realidade espiritual. Então, o ativo é o dia a dia. O passivo, ele se desliga do dia a dia e vivencia a esfera espiritual. É o caso, por exemplo, daquele espírito que, em desdobramento, ele não está preocupado onde o corpo dele está dormindo, porque ele sabe que está tudo tranquilo. Então ele vai para o mundo espiritual desenvolver as suas atividades, seu aprendizado, os seus trabalhos, os seus relacionamentos, que nesse caso são relacionamentos saudáveis, são atividades nobres, atividades saudáveis. Então ele não está preocupado, amanhã eu tenho que trabalhar. Tá bom, vou trabalhar, mas eu estou trabalhando nesse momento agora. Nessa posição, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília do carro de matéria densa, em forma de inspiração, os resultados do intercâmbio que levou a efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo de sono. Muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase de tempo. Então ele está dizendo que o espírito, então, em desdobramento, estando no mundo espiritual, ele entra em contato com novas ideias, com novas companhias, mantendo esse estado de harmonização, e quando ele volta para o corpo físico, aqui quando ele desperta, ele não traz as lembranças, mas aquilo que ele colheu, em termos de influência positiva, ele traz como uma inspiração. É como se ele estivesse ali com aquelas preocupações, com aquelas situações, ele acorda e fala: eureka, descobri uma coisa. Por que eu não pensei nisso antes? Não pensou nisso antes porque esse pensamento não era seu. Mas as inspirações se fixaram na mente dele e ele trouxe então essas ideias. E isso vai acontecer tanto para situações do cotidiano, como também para ideias, né? Aquela inspiração de um artista, a inspiração de um cientista, que em desdobramento, então, ele fica pensando ainda no seu trabalho, né? Como é que eu vou resolver esse enigma dessa ciência? E aí, então, ele começa ali a assimilar novas ideias e ele fala: realmente essa é a solução. Quando ele acorda, ele fala: descobri, nada como um sono para poder tranquilizar. E, na verdade, ele estava ali interagindo com outras mentes, ajudando-o na alimentação daquele pensamento. Né? O outro padrão vibratório é outro padrão vibratório. Então, muda, ele sai do seu círculo fechado, muitas vezes de uma monoideia, aquela ideia fixa naquele movimento circular que ele não consegue se desprender, vem uma influência e traz para ele, então, essa nova ideia, quebrando esse círculo vicioso, vicioso não no sentido negativo. Muitas vezes nós ficamos ali, né, eu até comentei esses dias com um amigo, eu falei assim: olha, dá uma olhada no meu trabalho, porque eu estou com o meu olhar viciado já, porque eu vejo as coisas, de tanto que eu li aquilo tudo, eu já não vejo mais erro em nada. Porque eu começo a ler uma frase, o meu pensamento já completa essa frase porque a ideia já está construída. E aí então ele passou a ler o meu trabalho e viu ali várias coisas que poderiam ser melhoradas. Então vicioso no sentido de nós ficarmos ali muito presos àquela ideia.
no momento da libertação do sono, vem então ali essas novas inspirações. Como o Brás, né, que já deve ter dormido e acordado com a música da letra inteira na mente, né, Brás? A Angelina trouxe para nós aqui, vamos lá? Somos espíritos eternos, precisamos vencer a materialidade, que nos impede ousar usando a liberdade que está em cada ser. A idade cronológica limita vossos corpos. Deixa eu ver aqui. A idade cronológica limita vossos corpos, mas jamais impedirá vossos espíritos de agir. Portanto, todos vós deveis viver na Terra, entendendo a necessidade de viver como espíritos eternos. Quem trouxe para nós o recadinho, Angelina, por favor? Então, essa visão que todos nós precisamos, de fato, entender a necessidade de vivermos como espíritos eternos. E aí é claro que nós estamos passando, sem dúvida nenhuma, por esse processo de amadurecimento espiritual. Irmão do bem, querido Custódio, participando conosco. Então, essa oportunidade, meus amigos, que nós estamos tendo de estudar a doutrina espírita diariamente, ampliando cada vez mais a nossa visão, conhecendo, né, todos os caminhos que o espírito percorre nesse processo de despertamento, das atividades que nós desenvolvemos como parte desse aprendizado, nós estamos vivendo uma oportunidade muito especial. Porque nós estamos, de fato, agora, nos vendo como espíritos, ainda que nós não consigamos olhar com tanta profundidade na nossa história, de nós nos imaginarmos espíritos com um histórico milenar, mas a gente consegue perceber que hoje nós somos o reflexo das nossas últimas personalidades. E que a partir de hoje nós conseguiremos já projetar para o futuro novas experiências favoráveis. Então, isso que nós estamos tendo agora, nos vendo como seres imortais, com história pregressa, já vivida, e uma história futura a se viver, é um privilégio que nós temos, que se nós olharmos para o mundo hoje, o mundo não tem isso. Exatamente por causa daquilo que eu comentei com vocês. Todo mundo vive com tantas preocupações com os problemas do dia a dia, afundados ali, se afogando nos seus conflitos, que não se dão conta dessa capacidade. E nós temos esse potencial. Então, quando nós começarmos a assimilar esse entendimento, e a partir daí começarmos a viver de fato, aí sim nós daremos passos cada vez mais efetivos nesse trabalho de evolução, nesse processo. E o futuro será brilhante e já está sendo, né? Essa nossa encarnação já tem o seu brilho pelo fato de nós estarmos aqui já conscientes. E para finalizarmos o último trecho, formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do corpo físico. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual, entre encarnados e desencarnados, permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados à terra, à feição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Então, quando nós fazemos a nossa prece, pedindo ali uma inspiração, aquele pensamento direcionado ao plano espiritual, pedindo o auxílio para a solução de determinadas questões, quanto mais espiritualizados nós somos, mais claras ficam essas ideias. Quanto mais chumbados ao corpo físico, conforme André Luiz traz para nós, mais confuso e fragmentário acaba surgindo essa ideia. É como se fosse aquele caleidoscópio, né? Com aquelas imagens que vão se quebrando, se misturando, e no meio de tudo isso nós temos ali partes das ideias, partes daquelas orientações, pelo fato de nós ainda não termos essa capacidade de assimilação das ideias que o espírito assimila. Porque o corpo físico traz essa barreira
traz essa resistência. Quanto mais nós nos espiritualizarmos, com mais profundidade nós guardaremos essas informações. Então é isso, pessoal. Finalizando por aqui o nosso estudo, ainda temos aqui mais um trechinho. Vou ler rapidamente, espera lá. Desdobramento e mediunidade. As ocorrências referidas vigem à conjugação de ondas mentais, porque apenas excepcionalmente consegue a criatura encarnada desvencilhar-se de todas as amarras naturais a que se prende, adstrita às conveniências e necessidades de redenção ou evolução que lhe dizem respeito. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Entre os médiuns dessa categoria, surpreenderemos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente logrará chegar, do ponto de vista da compreensão necessária, até onde lhe paire o discernimento. Então, fala para nós aqui sobre a mediunidade, nesse caso aqui, aqueles médiums de desdobramento que realmente assimilam com clareza essas ideias, essas novas ideias, eles se tornam porta-vozes do plano espiritual. E esses porta-vozes, eles podem ser porta-vozes de grande porte ou porta-vozes de pequeno porte. Isso significa o quê? Que a grandeza desses espíritos, ou ainda o processo em que eles se encontram em desenvolvimento, serão então capazes de fazer com que eles tragam para nós orientações do plano espiritual com maior ou menor clareza. Se pegarmos missionários de grande porte, nós encontramos ali, tanto dentro do meio espírita como fora do meio espírita, imaginarmos, por exemplo, como Mahatma Gandhi, como pegarmos Madre Teresa de Calcutá, pegarmos como Buda, dentro do meio espírita temos ali o nosso Chico. Encontramos ali outros grandes nomes em várias outras filosofias que chegaram e muitas vezes foram fundadores de doutrinas, fundadores de religiões, porque trouxeram do plano espiritual não apenas ali as verdades do plano espiritual, mas uma verdade estruturada e profunda. Enquanto que outros trazem ali pequenas informações, informações que auxiliam no nosso dia a dia, informações que nos orientam com relação às nossas experiências necessárias do nosso cotidiano. E não apenas ali ideias capazes de reformular a humanidade, mas de qualquer forma o princípio acaba sendo o mesmo. São esses médiuns que, em sintonia com o plano espiritual, são capazes, pelo adestramento que vivenciam, de assimilar essas ideias com mais profundidade. E depois, então, eles trazem com mais clareza, não apenas ideias fragmentadas, mas ideias mais claras, mais completas, para que a humanidade, então, possa assimilá-las, promovendo-nos nesse processo de evolução, de transformação. É isso, então, pessoal. Fechando aqui o nosso trabalho.